Olá, hoje eu vou fazer um vídeo da série Eu Posso Mudar a Minha Vida. Esse vídeo será o segundo vídeo da série em português e nesse vídeo eu farei um resumo de outros 2 vídeos que eu fiz em italiano. Então, nos outros vídeos eu falei como os nossos pensamentos influenciam na nossa vida. Como escolher uma pessoa para estar do nosso lado, um livro para ler, uma série de TV, filmes e atividades em geral influenciam diretamente com o nosso estado emotivo. Qual é a utilidade desses vídeos? Que na maior parte das vezes a psicologia ela se torna um mistério para as pessoas, quando deveria ser integrada até nas matérias escolares, porque ter instrumentos para trabalhar com nós mesmos e nos preparar para a vida de um ponto de vista subjetivo seria fundamental para todos nós. De vídeos de psicologia nós encontramos em montanhas, em pilhas, de tudo que é lugar. E a minha proposta é fazer um vídeo inteligível, ou seja, a psicologia transformada em um modo simples para ser aplicado nas nossas vidas. Então vamos lá ao tema de hoje. Por que muitas vezes uma pessoa, seja ela uma amiga, um parente, um amor, uma paixão, permanece na nossa cabeça como uma obsessão? É claro que podemos nos responder, simplesmente porque eu tenho uma ligação afetiva muito forte e a pessoa não consegue sair da minha cabeça. É isso também. Mas do ponto de vista científico, neurológico, o que acontece? Ou psicológico? É porque, de um ponto de vista metapsicológico, nós investimos afetivamente, constantemente, o pensamento, que é a energia, nesse objeto de desejo. É um primeiro processo. E o segundo é o ponto de vista neurológico. Então, para o cérebro, quando nós acessamos com o pensamento o objeto desejado, o cérebro responde com a liberação, são informações químicas, que são neurotransmissores, que vão reforçar ou não o pensamento. Então, logo, o nosso pensamento ele vai fazer como um gatilho para despertar ou o prazer, quando a gente pensa na pessoa, e então reforça que a pessoa é boa ou ruim, ou senão nós afastamos, nós repelimos essa pessoa. Do ponto de vista psicológico, olha aqui, tem umas criancinhas aprendendo a andar de bici. Hoje será assim. Eu vou falando e cortando muitas e muitas vezes, porque tem muitas pessoas passando, crianças, animais, etc. E às vezes faz muito barulho. Então, voltando. Eu falei do ponto de vista metapsicológico, eu falei do ponto de vista neurológico, e agora vamos falar do ponto de vista como um todo, mas uma interpretação psicológica para o processo de pensar muito a uma pessoa. Então, não é o fato só de estar ligada com o pensamento na pessoa, mas ao significado, o que isso significa para nós. Isso nos traz um significado que sentimentos que nutrimos pelo outro nos dá indícios de quem somos. Porque
quem é o outro? Não saberemos quem é o outro. É difícil saber quem somos. Imagina entender quem é o outro. Então, aquilo que o outro desperta em nós tem a ver mais com nós do que com o outro. E eu trago aqui uma frase de Lacan que diz assim, amar é dar ao outro aquilo que não se tem. O que eu vou dar ao outro? Se eu não sei quem sou, eu não sei o que eu quero, como é que eu posso dar, mas mais do que isso, como é que eu posso pretender do outro? Então, é o objetivo desses vídeos, o autoconhecimento. Quem eu sou? Porque aquilo que eu sinto pelo outro é uma prova da minha projeção, é tudo aquilo que eu gostaria. Então, perguntas como: o que eu gosto no outro? O que o outro me desperta? Vou dar exemplos. O outro usa camisa preta. O outro é um empreendedor, um empresário. Ele é inteligente. São características que me atraem muito. Por que me atrai? Por que então me atrai? Provavelmente, se eu for aprofundar em mim mesmo, eu vou perceber que, de repente, aquela cor é uma cor que me atrai ou que tem um significado na minha vida. Eu vou perceber que um empreendedor pode ter sido meu pai ou minha mãe, ou uma pessoa significativa na minha vida que fazia como referência na minha infância. O que significa ser empresário na minha vida? Talvez eu estou com dificuldade de realizar projetos ou questões na minha vida, e todas essas pequenas partes de nós, fragmentadas, elas são jogadas, projetadas no outro. E logo eu me apaixono, mas por características mais minhas do que do outro. Então, essa é uma questão sobre o quanto uma pessoa que está fixada na nossa mente nos ensina. E isso vale também para amigos, para parentes, porque aquilo me irritou muito. É o mesmo mecanismo. Por que aquela pessoa me irrita tanto? Porque provavelmente questões delas estão falando de mim. E se eu conseguir resolver em mim, eu resolvo já essa relação, essa obsessão da pessoa na minha mente. O segundo tema que eu falei num vídeo sucessivo, mas que tem relação com esse da obsessão da pessoa na nossa mente, é a obsessão de conteúdos que escolhemos no dia a dia, como filmes, séries, conteúdos na internet, conteúdos jornalísticos, aqueles trágicos, como isso interfere significativamente no nosso humor. E são escolhas simples da nossa vida que às vezes, por hábito ou por descuido, passamos a fazer diariamente na nossa vida. E nos tornamos cada vez mais negativos, tristes, sem energia mental, e não sabemos por quê. Vamos lá fazer exames de sangue e controles médicos. Buongiorno. Para tentar entender da onde vem esse esgotamento, quando a origem está nessas escolhas diárias simples. E isso não é só uma informação interessante, tem fundo científico. O nosso cérebro, quando a gente é capturado por uma tela, ou por um livro, por uma história que a gente escuta de um amigo,
ele não define por um momento o que é realidade e ficção. É como uma hipnose. Nós estamos acordados, vendo sentido, mas é como se o córtex frontal ele ficasse meio adormecido. E aquela realidade ou ficção que estamos ouvindo é como se ela fizesse parte da nossa vida. E a gente leva aquelas informações na memória por um bom tempo para serem elaboradas. Imaginem como nós vamos nos sentir ao longo do dia, das semanas, dos meses. E fecha o ano. Como foi teu ano? Foi um ano de uma porcaria. Por quê? Muito disso pela nossa responsabilidade. Os nossos hábitos, não só daqui a pouco, alimentares, do sono, do físico, mas do mental, das nossas escolhas, do que eu vou colocar dentro da minha cabeça. Agora eu vou falar uma coisa interessante, eu vou dar um exemplo da pornografia. Merece um vídeo só sobre isso. O que a pornografia faz no nosso cérebro? Estudos apontam que estímulos diários de pornografia fazem com que o cérebro libere, como eu tinha falado no outro áudio, um reforço químico, a dopamina, e nos faz sentir tão bem, tão estimulados com aquele tipo de cenas visivas, que no momento que a gente vai levar para a vida real, que é bem diferente, porque a fantasia sempre tem uma potência maior do que a realidade. Quando nós trazemos para a nossa realidade os conteúdos, as cenas pornográficas, nós não liberamos no nosso cérebro a mesma dopamina que iríamos liberar vendo cenas pornográficas. O que significa que no ato sexual não sentiremos o mesmo prazer ou não conseguiremos sentir prazer. E isso é muito ruim. É muito negativo, porque se no momento que estamos vendo a pornografia não temos relações, porque é só um ato alimentado pela fantasia, não existe dados de realidade. Já não é relação. Porém, o cérebro, não discernindo realidade de fantasia, libera uma cascata de reações químicas cada vez maiores. Com cada busca da pornografia, mais dopamina é liberada. Já me sinto como a droga, dependente daquele estímulo aí, porque se eu não tiver aquela intensidade de estímulos, o meu cérebro não reage. Então eu não consigo ter relação nem virtual e nem real, porque a minha real não causa aquele efeito que eu gostaria. Esse é um exemplo de quanto o estímulo daquilo que a gente escolhe ver influencia diretamente o nosso estado psicofísico, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa energia, o nosso tudo. É isso aí, pessoal. Se foi útil esse vídeo, compartilhem e até o próximo.